Flávio, falando do São Paulo do professor Cuca, o São Paulo que tem a ajuda também do Mancini, o São Paulo de tanta gente, é o mandante, e você sabe o que eu penso em disputas assim. Não é um prato eterno, mas quase sempre, acho que eu não estou exagerando, daqui a pouco vem a dose de história do Mauro que vai talvez me desmentir ou confirmar. Quase sempre o primeiro jogo decide. Pode ser mesmo. Quase sempre. Flávio Prado, falando do São Paulo. Bom, não imagino grande surpresa no São Paulo, até porque o Cuca, pouca gente lê, mas o Cuca estreou semana passada. Exato. Ele nem conhece direito o elenco, tá né? chegando agora. Estou dizendo, não conhece em detalhes. Claro que ele sabe quem é quem. Sabe muito de futebol, né? Claro. Todo mundo sabe, mas assim, o emocional, o que cada um pode fazer, o detalhezinho, mesmo que ele receba a informação terceirizada do Mancini, é diferente. Então não creio que ele mexa no que está lá, deve começar o jogo com o padrão que vem sendo adotado e devagarzinho lá pelo meio do Campeonato Brasileiro, sei lá, depois de umas 7, 8 rodadas do Brasileiro, ele vai começar a colocar os dados dele. Que já ele coloca no ar. Ele é muito bom treinador. Ele sabe, ele tem o time da coisa diferente da minha mãe. Mãe, tô no ar aqui. Você não pode ser, né? Ninguém faz mágica, né? Então, eu não acredito que ele mexa muito não, porque faltam 2 jogos para acabar o campeonato. Não acredito em grande surpresa, a não ser que São Paulo tome um gol, num caso de emergência. Mas do contrário, acho que vamos ter mais ou menos o padrão que a gente tem por aí. Por exemplo, Hernanes volta, tira o Igor Gomes, duvido. Eu também não acredito. Duvido. Não vai tirar. A favor do Hernanes, Flávio, é a bola parada só. O Corinthians vai marcar muito uma falta ali próxima à área pro Hernanes bater. Mas só isso, não porque dá dinâmica fazer, de né? jogo não dá para apostar nisso, né? Mas não é, e o moleque, a partir da entrada dele, o time mudou. Agora, quem tem mais história? Quem tem mais história? O Hernandes ou o menino? Mas vai mudar? Como vai mudar? É difícil. Acho que isso aí, essa molecada vai ter que ficar no time. Esse é vai o time, ficar de ganhar esse a é o posição. time mesmo. O Antony ganhou posição, o Ligeiro ganhou posição, o Luan ganhou posição, o Igor Gomes ganhou. Então é isso, não tem muito que fugir disso não, acho que é por aí mesmo. Mauro, falando Mauro. O Hudson na lateral direita. Claro. Outra coisa que não dá pra mexer. Antony e o Hudson pendurados. Isso é um problema. Até porque o Antony, é um problema mesmo. Tem sido o Vanderlei tecnicamente o melhor do São Paulo, é o Antony. É um cara desequilibrante contra um lugar que é o lado mais frágil da defesa do Corinthians, que é o Danilo Avelar. É um jogador para puxar o ataque. E a fase quando é boa, e evidentemente virou o jogo do São Paulo, até o Everton Felipe, que era um exemplo de mau negócio recente do São Paulo, porque pagou muito por ele para um jogador que não é aquela grande coisa, e nem está jogando na função dele, não é mesmo cara para ser o camisa 9, pode ser, porque o Carneiro tem essas condições, e o Pablo tem nessa, seria o ideal, mas mesmo o Pablo está longe do ideal. Claro, quando você tem uma referência técnica, uma referência histórica do São Paulo como Hernanes, quando ele tiver apto, tem mais que ir para o jogo. O jogador que pode desequilibrar, inclusive, numa bola parada como o Nenê, poderia até fazer essa função também. Mas está num momento tão inspirado, iluminado, ou as coisas têm dado certo, que quanto menos mexeu o Cuca do trabalho muito bom entregue pelo Mancini, melhor. Então, acho que a base é essa mesma, né? Por exemplo, o Brenner, que eu acho um jogador de muito potencial, mas não joga. E ainda talvez seja um jogo muito pesado, muito forte pra ele. Mas aí você fala, mas os moleques estão indo bem em cima, mas eles já estão no time. O Igor Gomes está muito bem, o Antony está ainda melhor, até porque já tem mais tempo. Esse meio campo me encaixou muito bem, como era de se esperar com o Luan Liseiro. Então, quanto menos puder mexer o Cuca pro jogaço de domingo, não tenha dúvida que vai ser melhor pro São Paulo. Flávio, falando do Corinthians, o Corinthians de tanta gente, de milhões de torcedores, é visitante contra o São Paulo no próximo domingo e terá um estádio todinho contra ele. Enfim, depois vai dar o troco no dia 21, lá na Arena em Itaquera. Diga, Flávio. Com relação ao time do Corinthians, também não acredito em grandes novidades. Embora o time do Corinthians tenha jogado muito mal contra o Santos, teve uma sorte imensa de não ter sido eliminado, mas não acredito num Corinthians ousado. Aliás, eu não acredito em ousadia em nenhum dos 2 jogos. Eu até imagino dificilmente, e eu vou contar isso aí, teremos 10 chutes a gol nos 2 jogos. Somados os 2. Fica urubuzando. Não tô urubuzando nada, eu tô me baseando no que eu tô vendo. Dificilmente chegaremos a 10 finalizações somados os 2 jogos. Não precisa nem dizer o que eu acho que vai acontecer, né? Vai decidir em pênalti, como até agora só decidiu em pênalti. Desde que os treinadores começaram a jogar, só pênalti. Só pênalti. O Corinthians ganhou ali, depois perdeu aqui, pênalti. Palmeiras e São Paulo fizeram 2 jogos medíocres. E aí eu imagino o jogo de medo dos 2 lados. E olha, sinceramente, Vanderlei, faço a maior torcida para eu errar esse prognóstico.
Mas acho muito difícil errar. Mas pra mim, 0-0, amarrado, ninguém arriscando nada e apostando tudo no segundo jogo. Também vão fazer a mesma coisa e vão decidir nos pênaltis. E só um detalhe. 0-0, 0-0 e pouquíssimos chutes. E vamos lembrar do Paulistão do ano passado, Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, e a final Palmeiras e Corinthians foram tudo pros pênaltis. E agora, a mesma coisa. E o Corinthians era futebol de medo. É futebol de medo. Não é muretar, não, você não tá falando, não. É uma questão estatística, histórica, tática, técnica e anímica. Os caras jogam pra não perder. Do ano passado pra cá, tudo se definiu nos pênaltis. A chance era o Santos ter passado, que o Santos iria mesmo, né? E mesmo assim pra cima do Corinthians. E aí, mas mesmo com o Santos... E foi pros pênaltis. Bom, claro que eu não tenho a veia artística como Mauro Betting, como Flávio Prado, que são atores, inclusive. O Flávio Flávio, inclusive, Wolf Maia. Tá encartado. Tá blado. Mas o meu enredo seria... eu tô fazendo... Calma, não vai falar nada. Fazendo a peça das mães, é verdade. O meu enredo seria 5-5 penalidades. Eu também. 80 cobranças de cada lado. Negócio assim eu perco a voz, Vanderlei. Assim eu perdo a voz, Vanderlei. Não, mas você tá... É só fazer o aquecimento. Como é que é o aquecimento? Não pode fazer. Flávio, você já falou, o Márcio. Márcio, falando no Corinthians, Márcio. É verdade, muito bacana, Flávio. Parabéns pela nova produção. Falando do Corinthians. Dumbo. Vanderlei, o Andrés mete Vanderlei, isso aí é bullying. Você não faz nada. Você não faz nada. Qualquer dia eu terei que fazer isso. Se puser o Dumbo, eu saio. O Dumbo da Penha. Protestar. O Andrés mete uma pressão aí no Carille, hein? Falando isso aí. Temos que jogar mais e tal. Porque é nítido que ele não gostou do desempenho do Corinthians nessa fase mata-mata. Jogou pouco o Corinthians. Se não fosse o Cássio, claro, é competência, não adianta chutar 200 e não faz o gol, o outro chuta uma e faz. Concordo com tudo isso, mas se não fosse pelo Cássio, o Santos acertou o gol. O Santos acertou o gol. Pelo menos 2 defesas espetaculares do... Quem tem que responder, na minha cabeça, mas disparadamente quem tentou mais é que merece ser mas é resultado também, né, Flávio? O resultado é bom. Olha, bom. Eu não conheço nenhum time resultadista que fez história. E posso citar rapidamente de cabeça o Tele de 82, a Holanda de 74, os menudos do São Paulo. Mas não passa. Esse São Paulo perde, mas faz história. Resultadista é um saco. Mas o que fica é troféu na prateleira. Eu tô falando Colírio, faz bem pros olhos. Troféu na prateleira. Mas citei pra você. Vale troféu na prateleira. Vale troféu na prateleira. Só isso não adianta. Fica muito feio. Times horrorosos que não fazem história, ninguém lembra quem são. Agora, Holanda, os caras lembram, Tele, a turma lembra. Hungria de 54 também. Exato. Os times que perderam ganharam o mundo. É mais fácil a seleção de 82 ser lembrada do que a de 94 que ganhou. Claro. Tem palmeirense que... O Palmeiras é campeão 4 meses atrás. E o Palmeirense chia aí porque não gosta do futebol jogado. Mas não rejeita, cada um é dividido essa história. Mas não rejeita o título. Claro, Vanderlei, que não rejeita. É bom ganhar. Você acha que o São Paulino, que não ganha tanto tempo, tá preocupado em ver o time dar espetáculo? Nesse momento ele quer ganhar. Ele quer ganhar, então, claro. Por isso que eu falo. Nesse momento quer ganhar. Tem que meter o troféu na prateleira. Mas eu acho que a gente não pode se conformar com isso. Também. Ele tá falando de futebol brasileiro. Eu vou dizer, a gente tem que exigir mais. Foi em cima do Carille, que foi amassado pelo Santos. Exatamente. E o Cássio pegou demais. Se for 0-0, 0-0, eu vou dizer, campeãozinho. Porque não adianta, horror. Tem que ter jogo. Os caras estão fazendo mimimi aí de pagar ingresso, só tem que pagar caro mesmo. Mas tem que devolver pros caras a ponte, que tá espetáculo esses anos todos, o Flávio aplaudiu e a galeria tá cheia de troféu. Pior é que não, ele tá piorando cada vez mais, tá virando até Fluminense. Agora tá com frescura de ir em tribunal pra tudo. Agora, atenção, rapidamente, o placar do jogo de domingo. Aí que eu quero ver, ninguém erra. Mauro Betti, você que é firme, não fica no muro. Jamais. Pra você, praticamente, empate não existe. Não existe. O que vai acontecer? 1-1. E o nosso Márcio Spímpolo? Eu acho que nós 3-0 você vai repetir? Não, eu só expliquei isso no regulamento. Eu expliquei isso no regulamento. Que legal. Eu expliquei isso no regulamento, no camisa 10, que o Olim já deixou claro, se pronunciou que se o Corinthians não jogar, 3-0 São Paulo Só sua esposa viu isso aí, mano? É brincadeira do Lugano, a mensagem do Lugano. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. E o Flávio Prado? 0-0.
0-0, pouquíssimos chutes a gol. Mesmo placar do segundo jogo e pênaltis. A menos que o atira em pedra no ônibus do Corinthians. O Corinthians tem a coragem de não jogar e é 3-0 pro São Paulo. 3-0 pro São Paulo. Mas você vai no empate. Oh. 0-0. E o Pedro Marques? 1-0 pro São Paulo, Vanderlei. 1-0 pro São Paulo. Ainda que eu acho que tem uma cara de empate, tô com o Flávio pronto, também, já tem uma tá cara de empate. E lembrando que... Mauro! Lembrando que Oi, duas desculpa pessoas... atrapalhar a conversa. Duas pessoas têm ingressos pro jogo lá do Corinthians. Basílio O Basílio tem, e o jogo aqui do São Paulo, o nosso querido Daniel Lian tem muitos Também tem ingressos ingresso. disponíveis. tem camisas, Vanderlei. Tem mesmo, é verdade. Mauro, um abração pra você. Foi um prazer sempre. Até domingo. O bicho vai pegar bicho domingo. vai pegar. Márcio Espívulo também, abração, Márcio. Bacana. O nosso Flávio Prado também. Abração, Pedro, tchau, tchau. obrigado.